Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando o último vídeo sobre o regimento interno do TRF da primeira região. Nós havíamos parado aí na parte das audiências no artigo 194. Então vamos lá. Serão públicas as audiências: 1. De distribuição dos feitos. 2. De instrução do processo, salvo motivo relevante, nos casos permitidos pela Constituição Federal e pela lei. Então, o que a gente tem aí? Tá? Que as audiências vão ser públicas. Quais? Primeiro, as de distribuição dos feitos. Essas audiências de distribuição dos feitos sempre são públicas. Agora, as audiências de instrução do processo, em regra, são públicas também. Porém, existe aí a possibilidade conferida pelo regimento interno, né, de que, por algum motivo relevante que esteja previsto, ou seja permitido pela Constituição Federal ou pela lei, né, essa audiência de instrução do processo poderá ser sigilosa, secreta, mas isso aí é exceção. A regra é que seja pública. 195. O desembargador federal que presidir a audiência deliberará sobre o que lhe for requerido, inclusive o pedido de assistência judiciária, ressalvada a competência do plenário, da corte especial, da sessão, da turma e dos demais desembargadores federais. Então, né, o presidente da audiência pode deliberar aí sobre tudo que for pedido a ele, desde que não interfira na competência de outro órgão, né, do plenário, da corte especial, da sessão, da turma ou de outros desembargadores federais. E aqui o artigo coloca expressamente, né, que ele também pode deliberar sobre o pedido de assistência judiciária. Respeitada a prerrogativa dos advogados e dos membros do Ministério Público Federal, nenhum dos presentes se dirigirá ao presidente da audiência sem a sua licença. Então, qual que é a regra aqui? A regra é que ninguém vai poder se dirigir ao presidente da audiência, né, falar com o presidente da audiência, sem a permissão dele, sem a licença dele. E qual que é a ressalva que está aí no começo do dispositivo? Né? Respeitada a prerrogativa dos advogados e dos membros do Ministério Público Federal. Bom, nas audiências, os advogados e os membros do Ministério Público Federal que estiverem aí no exercício das suas prerrogativas, então eles estão lá fazendo sua defesa, fazendo sua sustentação. O que acontece? A própria lei, o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, eles já têm ali os procedimentos que devem ser seguidos, né? O regimento interno, o tribunal também estabelece os procedimentos a serem seguidos, então o membro do Ministério Público vai ter lá o seu tempo, né? Tantos minutos para falar, o advogado vai ter tantos minutos para se manifestar, né? Tudo respeitado a uma ordem previamente determinada. Então, essas pessoas, né, os advogados, membros do Ministério Público, eles não vão precisar pedir licença, porque eles já vão ter o tempo deles previamente delimitado. Bom, mas os demais, que estiverem presentes na audiência, eles têm que pedir licença para o presidente da audiência, né, para poder falar. O secretário da audiência fará constar em ata o que nela ocorrer, então o secretário da audiência registra tudo que acontecer na ata. O requerimento agora começa a parte de assistência judiciária. Tá? O requerimento dos benefícios da assistência judiciária no tribunal será apresentado ao presidente ou ao relator, conforme o estado da causa, na forma da lei. Então, quando a parte for fazer aí no tribunal requerimento de benefício da assistência judiciária, né, a famosa justiça gratuita, então isso deve ser apresentado ou ao presidente do tribunal ou ao relator. E aí depende do estado da causa, né, de em que estágio que ela está. Né, já tem um relator designado ou não, ainda não foi distribuído para um relator. O pedido de assistência judiciária será decidido de acordo com a legislação em vigor, sem prejuízo da nomeação quando couber de curador ou defensor dativo. Então, novamente, o regimento interno faz uma remissão à legislação, né? Então, aí a gente tem a Lei 1060, de 50, o próprio Código de Processo Civil, que trata sobre assistência judiciária. Então, isso deve ser respeitado. E aí também, no final do dispositivo, a gente tem que não há prejuízo da nomeação quando couber de curador ou defensor dativo. Né? Então, o curador, quem é? A pessoa que representa
a outra. Então, quando algum incapaz precisa ser representado, né, ele vai ser representado por um curador, vai ser o representante judicial dele. Ou defensor dativo, né? Então, se a pessoa não tem um advogado constituído, então vai se selecionar, se convocar um defensor que não é propriamente um defensor contratado pela pessoa, mas que vai fazer a sua defesa, que vai defender os seus interesses em juízo. Prevalecerá no tribunal assistência judiciária já concedida em outra instância. Então, se a gente tem lá um processo que estava na primeira instância, a parte estava litigando com assistência judiciária, né? Ela já tinha ali os benefícios da justiça gratuita, e esse processo sobe para o tribunal, em razão de algum recurso interposto por uma das partes. Então, o que esse parágrafo único diz é que vai prevalecer no tribunal essa assistência judiciária que já foi conferida no outro grau de jurisdição, né, na outra instância. Então, não é necessário, a princípio, fazer outro pedido, né, o relator deferir os benefícios da justiça gratuita, não. Se já tiver sido feito isso na outra instância, isso vai valer. Claro, se surgir uma nova causa que deva revogar, né, uma nova causa de revogação desses pedidos, né, então, se a parte puder pagar, por exemplo, né, todas as despesas processuais, então a outra parte pode fazer o pedido para que seja revogado. Mas, a princípio, será mantido. Nos crimes de ação privada, o presidente ou o relator, a requerimento do necessitado, nomeará advogado para promover a ação penal, quando de competência originária do tribunal, ou para prosseguir no processo, quando em grau de recurso. Bom, o que acontece? Ao contrário das ações públicas, né, as ações penais públicas, que são de competência do Ministério Público, então, o Ministério Público é que vai dar início a uma ação penal pública. Os crimes de ação privada, eles são processados mediante queixa da própria parte, né, do ofendido. Então, ele faz isso por meio de um advogado. Quando quando o ofendido não tem condições de arcar com as despesas do processo, ele vai ter, né, o direito à assistência judiciária, inclusive para propor ação penal, né? Então, no caso, ação penal privada. Então, aí o tribunal vai nomear um advogado para fazer isso pelo necessitado. Aí tanto faz se o processo é de competência originária do tribunal, né? Se a ação ainda não começou, se vai ser chamado um advogado para oferecer a queixa, ou para prosseguir um processo que estava na primeira instância, subiu por recurso para o tribunal, e por algum motivo a parte está sem advogado, então também será convocado pelo tribunal. Agora vamos para a parte das decisões e notas taquigráficas, né? As notas taquigráficas são aquelas anotações feitas por um profissional aí de taquigrafia que escreve aqueles símbolos lá para que possa ser feita uma anotação rápida do que está sendo falado, né, em tempo real. Então, as conclusões do plenário, da Corte Especial, da sessão e da turma, em suas decisões, constarão de acórdão no qual o relator poderá se reportar as notas taquigráficas do julgamento de que farão parte. Então, as conclusões aí desses órgãos, o plenário, Corte Especial, sessão e turma, estarão no acórdão, e o relator ele vai poder fazer referência a notas taquigráficas do julgamento, né? Ele vai ter acesso a todas essas notas, para que ele possa aí acompanhar tudo que foi dito durante o julgamento. Agora nós temos uma lista dos processos, né, das decisões que dispensam acórdão. Então não é necessário acórdão nesses casos. Então a gente tem a remessa do feito à Corte Especial ou à sessão, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de se prevenir divergência entre as turmas. Bom, então, decisão que manda o feito, né, o processo, para a Corte Especial ou para a sessão, por ser a questão jurídica relevante, ou, se for necessário, prevenir, né, evitar divergência entre as turmas. Então, essa decisão não necessita de acórdão.
Da mesma forma, remessa do feito à corte especial ou à seção para o fim de ser compendiado em súmula de jurisprudência do tribunal ou para sua revisão também dispensa acórdão. Né? Se você precisar mandar o processo para a corte especial ou para a seção para fazer o compêndio aí das súmulas, né, para editar as súmulas da jurisprudência do tribunal ou para rever essas súmulas, então também não será necessário acórdão. Além disso, também não será necessário acórdão na hipótese de conversão do julgamento em diligência. Então, quando a gente já falou sobre a conversão do julgamento em diligência, né, o juiz deixa de proferir a decisão de mérito e ordena que seja cumprida certa diligência. Então, também não é necessário acórdão nesse caso. E também nos casos de recebimento da denúncia, né, dispensa seu acórdão. Então, tem uma ação penal, o membro do tribunal vai receber a denúncia, mas ele não precisa de um acórdão para isso. Né? Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º, haverá dispensa de acórdão quando o órgão julgador o determinar. Então, novamente, a gente tem aí um rol exemplificativo de causas em que se dispensa o acórdão. Por quê? Porque existe essa possibilidade de o órgão julgador determinar que não será necessário o acórdão. Né? Nas decisões administrativas, será lavrado acórdão, salvo se o órgão julgador dispensar. Também, novamente, o órgão julgador pode dispensar acórdão, aí no caso, nas decisões administrativas. Mas, em regra, né, será lavrado acórdão. Bom, subscreve o acórdão o relator que o lavrou. Tá? Então, quem lavrou o acórdão, o relator que lavrou o acórdão, é quem assina. Agora, se o relator for vencido, ou seja, né, o voto dele foi minoritário, ganharam os outros votos dos outros desembargadores federais. Ficará designado o revisor para redigir o acórdão. Então, primeiramente, é o relator quem vai assinar. Porém, se ele foi vencido, quem vai assinar é o revisor. Agora, se não tiver revisor, ou se o revisor também for vencido, então quem vai redigir o acórdão é o desembargador federal que foi vencedor. Né? Ele diz por primeiro, foi o vencedor, é o primeiro que teve o voto vencedor. Se o relator, por ausência, aposentadoria, afastamento definitivo do tribunal ou outro motivo relevante não puder lavrar o acórdão, ou por morte do relator, falo ao revisor ou desembargador federal que se lhe seguir na ordem de antiguidade. Então, novamente, né, se o relator tiver afastado definitivamente ou tiver falecido, quem vai lavrar o acórdão é o revisor ou desembargador federal imediatamente mais antigo. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Então, não é porque o voto foi vencido que ele não vai constar no acórdão. Ele consta ali normalmente. Quem já olhou aí decisões de tribunais sabe, né, que sempre tem ali, quando não é caso de julgamento unânime, a gente sabe que o voto vencido sempre está lá. Então, ele será necessariamente declarado e fará parte do acórdão, para todos os fins legais, inclusive pré-questionamento. Né? Então, a publicação do acórdão, por suas conclusões e sua ementa, far-se-á para efeito de intimação às partes no Diário Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região, salvo nos casos nos quais a intimação deve ser pessoal, na forma da legislação processual. Então, quando a gente estiver falando de publicação de acórdão, para efeito de intimação das partes, vai se usar a publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região, exceto quando for caso de intimação pessoal, né? Quando a lei obrigar a ser feita a intimação pessoal da parte. As partes serão intimadas das decisões em que se estiver dispensado o acórdão pela publicação da ata da sessão de julgamento. Então, não é porque foi dispensado o acórdão que ninguém vai ficar sabendo do julgamento, né, que os embargadores vão lá publicar quando quiserem, se quiserem. Não é bem assim. Né? As partes vão ser intimadas por meio de uma publicação da ata de sessão de julgamento. Não é necessário ser feito um acórdão, editado um acórdão, mas vai ser publicada a ata da sessão do julgamento.
Em cada julgamento, as notas taquigráficas, se for o caso, registrarão a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas respostas. Bom, até aí bem tranquilo, né? A nota taquigráfica serve para isso mesmo, para registrar tudo que é dito, né, numa sessão. Prevalecerão as notas taquigráficas se seu teor não coincidir com o do acórdão. Isso é muito importante, porque o que a gente tem aí? E as notas taquigráficas, né, foram feitas durante a sessão de julgamento, né, as anotações de tudo que ocorreu, e depois os embargadores escrevem, né, ou acordam, trazem seus votos escritos. Agora, se tiver uma disparidade aí, né, entre o que está escrito no acórdão e o que está escrito na nota taquigráfica, vai prevalecer o que está na nota taquigráfica e não o que está no acórdão. Então, essa regra é importante. As inexatidões materiais e os erros de escrita ou cálculo contidos na decisão poderão ser corrigidos por despacho do relator ou por meio de embargos de declaração, quando cabíveis. Então, se tiver alguma inexatidão material, algum erro de escrita ou cálculo, né, então vamos supor que o valor da causa seja de R$80 mil e foi escrito no acórdão R$8 mil. Né? Então, tem aí uma inexatidão material ou um erro de cálculo. Então, isso pode ser corrigido por despacho do relator, ele mesmo vai lá e, mediante um despacho, corrige isso. Ou, se o relator não fizer isso de ofício, a parte pode, se cabível, ingressar aí com embargo de declaração, né? Ou pôr embargo de declaração para provocar aí uma decisão judicial corrigindo esses erros. As notas taquigráficas serão imediatamente encaminhadas via correio eletrônico ao gabinete do desembargador federal, que as devolverá em 5 dias, também via correio eletrônico, até que seja disponibilizada outra forma de envio online. Então, assim que a nota taquigráfica é concluída, ela tem que ser enviada automaticamente imediatamente, por meio de e-mail, aí, né, correio eletrônico, para o gabinete do desembargador federal. E ele tem que devolver em 5 dias também por e-mail, né, até que seja disponibilizada outra forma de envio online. Bom, decorridos 5 dias do recebimento das notas taquigráficas no gabinete, os autos serão imediatamente concluídos ao desembargador federal, que lavrará o acordo. Então, passou 5 dias que o desembargador federal recebeu a nota taquigráfica, as notas taquigráficas, então esse processo já vai concluído para ele, né, pronto para ele decidir, e aí ele vai ter que lavrar o acordo. Não havendo revisão das notas taquigráficas, em 5 dias contados de sua disponibilização, prevalecerá o apanhamento taquigráfico. Então, se não for feito nenhum apontamento, nenhuma revisão das notas taquigráficas, não foi alterado nada, em 5 dias contados da disponibilização das notas, prevalecerá o apanhamento taquigráfico. Né? Então, vai ficar valendo aí o que foi feito por meio de taquigrafia. Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, a certidão do julgamento, que conterá a decisão proclamada pelo presidente, os nomes do presidente do órgão julgador, do relator, ou, quando vencido, do que for designado para lavrar o acórdão, dos demais desembargadores federais que tiverem participado do julgamento e do representante do Ministério Público Federal, quando presente. Os nomes dos desembargadores federais impedidos e ausentes, os nomes dos advogados que tiverem feito sustentação oral. Então, a gente tem uma lista aí de tudo que tem que constar na certidão de julgamento. Essa certidão de julgamento, ela vai integrar o acordo. Então, é bom decorar essas hipóteses. Hipóteses não, né? Esses elementos aí que devem constar na certidão de julgamento. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, independentemente de revisão, caso em que o presidente do tribunal lavrará o acórdão e mandará publicá-lo, observado o disposto neste regimento e na norma processual admitida a delegação de competências presidentes dos órgãos fracionários. Então, a gente tem aí, então se passou 30 dias da data da sessão de julgamento, tá? E não foi publicado o acórdão. Então,
serão utilizadas aí as notas taquigráficas como substitutivo do acórdão. E isso aí, independentemente de ter tido revisão ou não. Ah, mas ninguém fez revisão, a nota taquigráfica está ruim, não importa, né? A nota taquigráfica vai funcionar aí substituindo o acórdão. E nesse caso, quem vai lavrar o acórdão é o presidente do tribunal. Também vai mandar publicá-lo com observância do tá no regimento, na norma processual e tudo mais. Admitida a delegação de competências dos presidentes dos órgãos fracionários. Então, aí o presidente do tribunal vai poder delegar essa competência, né, de lavrar o acórdão, mandar publicar, para os presidentes dos órgãos fracionários. Então, o presidente pode decidir assim, não, eu vou delegar isso aqui para o presidente da turma, presidente da sessão, enfim. Isso é possível. Quando se tratar de emendas repetidas, basta a publicação de uma delas, seguindo-se a relação dos demais processos com igual resultado, com a devida identificação das partes e de seus advogados e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então é o seguinte, no caso aí de emendas repetidas, né? O que são as emendas? As emendas são uma espécie de resumo do que foi julgado, né? Bem simples, bem sucinto, normalmente aí não passa de 10 linhas, que sempre vem aí no começo, né, de um julgamento feito pelo tribunal. Então, quando houver casos repetidos, emendas repetidas, então não é necessário publicar de novo, né, essas emendas. Então a gente tem 30 emendas repetidas para publicar. Então não serão publicadas as 30 emendas. Será publicada uma só, e aí deve ser feita a identificação, né, de cada processo, de cada parte. Então, vai publicar só uma das emendas, com a relação dos outros processos, com resultado igual, com a identificação das partes e dos advogados, né, e tem que constar também o número da OAB de cada um desses advogados. Agora, uma das pessoas aí que assistiu aos vídeos me lembrou que eu esqueci de falar de duas competências do presidente do TRF no primeiro vídeo, né? E, bom, a gente tinha visto, né, esse aí é o slide que estava naquela aula. Uma das competências era decidir sobre o pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário e recurso especial, né, feito dentro daquele período, né, entre interposição do recurso, publicação da decisão de admissão, ou no caso do sobrestamento, e o requerimento de exclusão dos autos da decisão de sobrestamento para a inadmissão do recurso extraordinário e recurso especial por intempestividade. Bom, até aí tudo bem. Ficaram faltando essas duas aqui. Determinar o imediato cumprimento da decisão que julgar procedente a reclamação, permitindo a delegação dessa competência aos presidentes dos órgãos fracionários. Então, a gente já vê aqui outra competência que pode ser delegada para o presidente de órgão fracionário, que é determinar o imediato cumprimento da decisão que julgar procedente a reclamação. Tá? Então, o presidente do tribunal pode delegar essa competência de determinar o cumprimento de decisão sobre reclamação para os presidentes de turma, de sessão e tudo mais. E além disso, lavrar as conclusões e a ementa e mandar publicar o acórdão dos órgãos que presidir nos termos do artigo 206. Então aí está se fazendo uma remissão àquele artigo que a gente acabou de ver. Então, a competência do presidente aí é para lavrar as conclusões e a ementa e mandar publicar o acórdão dos órgãos que presidiram nos termos do artigo 206, mas aqui, né, o regimento não é muito claro quanto ao que ele quer dizer nos termos do artigo 206. Então, assim, é só naquele caso em que não é publicado o acórdão dentro de 30 dias? Parece que não, parece que o inciso é um pouco mais abrangente, né? Porque, no caso, quem costuma lavrar os acórdãos são os relatores, né? Mas, naquele caso especial, em que não é lavrado o acórdão em 30 dias, é o presidente do tribunal que vai lavrar. Ele lavra, manda publicar e tudo mais. E também pode delegar essa função. Aqui, no inciso 49 do artigo 21,
Então, aqui diz que ele é competência do presidente do tribunal lavrar as conclusões e emenda, né? Não fala que tem que lavrar o acórdão propriamente dito. Tá? Mas faz uma remissão aqui ao artigo 206, então, assim, vocês decorem a literalidade desse inciso 49. Né? Lavrar as conclusões e emenda e mandar publicar o acórdão dos órgãos presididos. Faltou aí o último artigo do regimento que está, né, previsto no edital, sobre dados estatísticos. Considero essa parte até um pouco menos relevante, mas vamos ler aí só com precaução. Serão disponibilizados mensalmente até o 10º dia do mês seguinte, no sítio do tribunal, os dados estatísticos sobre os trabalhos da Corte Especial, sessão e turma relativos ao mês anterior, entre os quais o número de votos que cada um de seus membros nominalmente indicado proferiu como relator ou revisor, o dos feitos que lhe foram distribuídos no mesmo período e o dos processos que recebeu em consequência de pedido de vista ou como revisor. Então, o dispositivo manda aí que sejam publicados certos dados, né? Chama de dados estatísticos, todo mês, até o 10º dia do mês seguinte. Tá? Então, se a gente está em novembro, tem que ter a publicação de dados estatísticos até o dia 10 de dezembro. Bom, então, sobre trabalhos da Corte Especial, sessão e turma, relativos ao mês anterior, e aí tem todas as informações, né, que esses dados estatísticos devem conter. Então, o número de votos que cada um de seus membros proferiu como relator ou revisor, número de feitos que foram distribuídos no mesmo período e de processo que recebeu em razão de pedido de vista ou como revisor. Além disso, temos aí parágrafo 1º, a estatística mensal será encerrada no dia 5 do mês subsequente. Então, claro, o limite para a publicação dos dados estatísticos é o dia 10 do mês seguinte ao qual ele se refere. Mas essa estatística mensal será encerrada no dia 5 do mês subsequente, né? Ou seja, 5 dias antes do prazo para publicar. Que é para evitar que sejam feitas modificações indevidas que vão aí repercutir, atrapalhar os dados que já foram, né, coletados e organizados. Bom, a estatística mensal será encerrada no dia 5 do mês subsequente e quaisquer inserções, alterações ou exclusões posteriores de registros retroativos de movimentação processual serão realizadas exclusivamente pelo diretor da coordenadoria de turma. Então, depois disso, as modificações só podem ser feitas exclusivamente pelo diretor da coordenadoria de turma. Tá? Ninguém mais pode fazer esse tipo de alteração. As retificações efetuadas após o fechamento da estatística no dia 5 de cada mês não gerarão efeitos estatísticos retroativos. Tá? Então, o que já foi publicado de estatística não vai ser alterado por essas retificações que forem feitas após o dia 5 de cada mês. Bom, então vamos para as questões. Nós temos aí mais 20 questões para terminar. As audiências de distribuição dos feitos são públicas. As audiências de instrução do processo também serão públicas, salvo motivo relevante, nos casos permitidos pela Constituição da República e pela lei. Perfeito, né? É o que a gente viu no artigo 194. Está aí conjugando os dois incisos aí, né, sobre quais audiências serão públicas. Então, correto. 132. O desembargador federal que presidir a audiência deliberará sobre o que lhe for requerido, salvo pedido de assistência judiciária, cuja apreciação pode ser da competência do plenário, da Corte Especial, da sessão, da turma ou dos demais desembargadores federais. Aí tem que prestar muita atenção, né? Porque esse item está errado. Por quê? Porque sim, o desembargador federal que presidir a audiência deliberará sobre o que lhe for requerido, ok, perfeito. Salvo pedido de assistência judiciária, não, aí errou, né? Porque o dispositivo ali fala que inclusive o pedido de assistência judiciária. Tá? O desembargador federal, que for presidente da audiência, vai poder decidir, inclusive, sobre assistência judiciária. A não ser, né, que não seja da competência do plenário, da corte, da sessão, da turma ou de outros desembargadores federais. Então, está errado aí o item 132. Ressalvados os advogados e membros do Ministério Público
no exercício de suas prerrogativas, nenhum dos presentes poderá se dirigir ao presidente da audiência sem sua licença. Então, está correto, né? Nós vimos que está aí exatamente de acordo com o que está no regimento interno. O requerimento dos benefícios da assistência judiciária no tribunal será apresentado ao presidente ou ao relator, conforme o estado da causa, na forma da lei. Então, novamente, né, guarda aí relação perfeita com o regimento. Então, requerimento de assistência judiciária no tribunal é apresentado ao presidente ou ao relator, de acordo com o estado da causa. Item correto. O pedido de assistência judiciária será decidido de acordo com a legislação em vigor, perfeito, sem prejuízo da nomeação, quando couber, de curador ou defensor da ativa. Também, perfeito, né? O curador pode ser nomeado juntamente com a assistência judiciária para representar o incapaz, né? Ou alguém que necessite de curador, ou o defensor da ativa, quando a parte aí não tiver um advogado, um procurador. Incorreto, 136. A assistência judiciária concedida em outra instância será desconsiderada no tribunal, no qual os pedidos de assistência judiciária devem ser renovados pelas partes interessadas. Isso aí está errado, né? Nós vimos que prevalece a assistência judiciária concedida em outra instância. Tá? Então, não tem isso, né, de desconsideração pelo tribunal. O item está errado. Nos crimes de ação privada ou de ação pública condicionada à representação, o presidente ou relator, a requerimento do necessitado, nomeará advogado para promover a ação penal, quando de competência originária do tribunal, ou para prosseguir no processo, quando em grau de recurso. Não, né, pessoal? Aí tá a pegadinha, que é isso aqui. Ou de ação pública condicionada à representação. Não, porque a ação pública condicionada à representação, em regra, é privativa do Ministério Público. É um Ministério Público que propõe aí a ação penal pública. Então, não, né? Então é só a ação penal privada que vai ser aí iniciada por um advogado. Então, o item incorreto. A remessa do feito ao corte especial ou a sessão em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de se prevenir divergência entre as turmas dispensa acórdão. Sim, está correto. Nós vimos que, sim, essa é uma das hipóteses em que o acórdão não é necessário. A remessa do feito ao corte especial ou a sessão respectiva para o fim de ser compendiada em súmula a jurisprudência do tribunal ou para sua revisão não dispensa acórdão. Aí está errado. Por quê? Porque, novamente, né, é mais uma hipótese de dispensa do acórdão. Remessa do feito ao corte especial para que seja feita para que seja compendiada a súmula de jurisprudência do tribunal ou para revisão da súmula. Então, o item está incorreto. A conversão do julgamento em diligência e o recebimento da denúncia dispensam acórdão. Perfeito, é o que está ali no regimento interno. Nós vimos que são duas hipóteses de dispensa do acórdão. Não será lavrado acórdão nas decisões administrativas. Aí está errado, né? Está errado porque nós vimos que será lavrado, sim, acórdão nas decisões administrativas, salvo se for dispensado, né? Então, o órgão julgador pode dispensar nas decisões administrativas o acórdão. Mas, em regra, será lavrado acórdão, sim. Então, está errado. 142. Subscreve o acórdão o relator que o lavrou. Certo. Se o relator for vencido, ficará designado revisor para redigir o acórdão. Certo também. Se não houver revisor, ou se este também tiver sido vencido, será designado para redigir o acórdão o desembargador federal, que por primeiro for o vencedor. Também está certo. Perfeito. É o que nós vimos ali, a ordem, né, de quem que vai lavrar o acórdão, e que em regra é o relator, mas aí as outras hipóteses, né? Então, quando o relator for vencido, que é o revisor quem redige. Se não tiver revisor, ou se tiver vencido, quem vai redigir é o desembargador federal, foi vencedor em primeiro lugar. 143. Se o relator, por ausência, aposentadoria, afastamento definitivo do tribunal ou outro motivo relevante não puder lavrar o acórdão, ou por morte do relator, será designado novo relator
e o acórdão somente será publicado quando o novo relator entrar em exercício. Isso aí é uma completa besteira. Não, né? Não será aí designado novo relator, né? Quando o relator não puder lavrar o acórdão, por alguns motivos relevantes colocados aí, não será designado novo relator. Ele vai ser, o acórdão será lavrado ou pelo revisor, né, ou pelo desembargador federal mais antigo, né, que o suceda. Então, o item está incorreto. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Sim, perfeito. O voto vencido também conta e também entra no acórdão. Apesar de vencido, ele tem que estar lá, né? E ele é levado para as outras instâncias, ele é levado em consideração, aí no caso do pré-questionamento. Então, incorreto. Em cada julgamento, as notas taquigráficas, se for o caso, registrarão a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas respostas. Mas prevalecerá o acórdão se este não coincidir com o teor das notas taquigráficas. Muito cuidado aí, né? A primeira parte do item está correta. Então é para isso mesmo que servem as notas taquigráficas, né? Para registrar a discussão, os votos, perguntas, tudo mais. Porém, prevalecerá as notas taquigráficas prevalecerão, né, se o teor não coincidir com o do acórdão, aí não o contrário. Então, o item aí inverteu o que está no regimento, está incorreto. As inexatidões materiais e os erros de escrita ou cálculo contidos na decisão somente poderão ser corrigidos por despacho do relator. Errado. Nós vimos que esse tipo de erro, de inexatidão material, erro de escrita, eles podem ser corrigidos por despacho do relator ou por embargo de declaração, quando cabíveis, né? Então, a própria parte pode provocar o tribunal para que faça essa correção. Então, o item está errado. Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, a certidão do julgamento, que conterá, entre outros, os nomes dos advogados que tiverem feito sustentação oral e os nomes dos desembargadores federais impedidos e ausentes. Perfeito, sim, né? Então, na certidão de julgamento, além de outros elementos, tem que constar nomes dos advogados que fizeram sustentação oral e nomes dos desembargadores federais que estavam impedidos ou ausentes. Então, item correto. Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, a certidão do julgamento, que conterá, entre outros, a decisão proclamada pelo presidente e os nomes do presidente do órgão julgador, do relator, ou quando vencido, do que for designado para lavrar o acórdão, dos demais desembargadores federais que tiverem participado do julgamento e do representante do Ministério Público Federal, quando presente. Perfeito, né? Então, completando aí todos os elementos que devem estar na certidão de julgamento. Então, nós temos a decisão proclamada pelo presidente e aí os nomes dessas figuras aí. Presidente do órgão julgador, do relator ou os outros, né, que estiverem substituindo a função do relator de lavrar o acórdão, né? A gente já viu, pode ser tanto o revisor quanto os outros desembargadores federais que tiverem participado do julgamento, por ordem de antiguidade. E, quando presente, o representante do Ministério Público Federal também deve constar o nome dele aí na certidão do julgamento. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, desde que haja revisão das mesmas. Aí começa bem o item, porém erra no final. Sim, passado o prazo de 30 dias e sem publicação do acórdão, então, sim, as notas taquigráficas vão substituir esse acórdão. Mas isso se dá independentemente de revisão, né, como está lá no regimento, e não aqui como diz no item, né, desde que haja revisão das mesmas. Então, está incorreto. Vamos para a última questão. Quando se tratar de emendas repetidas, basta a publicação de uma delas, seguindo-se a relação dos demais processos com igual resultado, com a devida identificação das partes e de seus advogados e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito, é o que está no regimento. Então, havendo emendas repetidas, não é necessário publicá-las novamente, né, com tantas cópias quantas emendas existirem. Não, publica-se apenas uma emenda e depois faz a identificação dos processos e dos respectivos advogados e partes.
Então, espero que vocês tenham aproveitado esses vídeos e eu desejo uma ótima prova para vocês. Então, até mais.